voltar aí com um quadro resumindo isso que a gente acabou de ver, né, desses agentes. O primeiro deles, álcool. Então, álcool, a concentração 70% é ótima ação germicida, tá? Só que como é o modo de aplicação? Isso é bem interessante. Para ele ser efetivo, a gente precisa fazer fricção em 3 etapas intercaladas pelo tempo de secagem natural, totalizando 10 minutos, tá? Então, a gente não adianta só passar o álcool, não. A gente tem que passar com fricção, esperar secar, passar com fricção, esperar secar, passar por fricção, esperar secar. 3 vezes. Aí sim, a gente vai conseguir estar utilizando ele de uma forma efetiva. O nível médio, tá? Ele tem um espectro tuberculicida, bactericida, fungicida e virucida, desculpe. Mas não é esporicida, tá? Não consegue atingir os esporos. Qual a vantagem? A aplicação é fácil, né? Ação rápida, compatível com artigos metálicos, superfícies de tubetes, de anestésico. Tá? Qual a desvantagem? Ele é volátil, ele é inativado por matéria orgânica, ele é inflamável, ele pacifica acrílico, então para algumas superfícies pode não ser o ideal, resseca plástico, pode danificar o cimento de lentes dos equipamentos ópticos, ele deve ser armazenado em áreas ventiladas. Tem que ter um pouquinho de cuidado aí com o armazenamento do álcool. O glutaraldeído na concentração a 2%, imersão durante 30 minutos, tá? Isso é importante. Imersão durante 30 minutos. Ah, o glutaraldeído é ótimo. Ele é ótimo, mas ele tem que ser usado da forma correta. Imersão durante 30 minutos. Aí sim, ele vai alcançar um nível de desinfecção alto, tá? Bactérias, fungos, vírus, micobactericida e esporicida, ok? Então, atenta a isso, tá? É capaz de eliminar os esporos, mas desde que esteja 30 minutos em imersão e se ele estiver na concentração de 2%. Ele não é corrosivo, tá? Ele tem uma ação rápida, uma atividade germicida, mesmo na presença de matéria orgânica, diferente do álcool, que o álcool, como a gente viu, ele foi inativado, né? Ele é irritante para a pele, tá? E mucosa, então a gente pode usar ele muito bem em superfície, mas área de pele e mucosa a gente já não pode usar. Ou tem que ter cuidado se você usou aquilo para fazer a limpeza e depois entrou em contato com pele e mucosa. Vida útil diminuída quando diluído. Efetivo por 14 a 28 dias, dependendo da formulação. Tá? O hipoclorito de sódio a 1%. Também tem que fazer a imersão, também por 30 minutos. Tá? Superfície com matéria orgânica, aplicar 2 a 5 minutos e proceder à limpeza. Então, você aplica ele, deixa agindo ali por 2 a 5 minutos, depois você faz a limpeza. Vai ter o nível médio, o hipoclorito, bactéria, fungo, vírus e esporicida. Vantagem, ele tem uma ação rápida, ele é indicado para superfície, artigos não metálicos e materiais termossensíveis. Então, todo aquele material que você não puder levar para autoclave, aí você já pode usar o hipoclorito a 1%, tá? Por 30 minutinhos. Ele é instável, ele é corrosivo, inativado na presença de matéria orgânica. Tá? Por último, ácido peracético, a concentração 0,001 a 0,2. Tá? A imersão por 10 minutos. Diminuiu um pouquinho esse tempo de imersão. Estava 30, agora 10. Também vai ter um nível alto, assim como o glutaraldeído. Então, o glutaraldeído e o ácido peracético têm um nível alto. Bactéria, fungo, vírus e também esporos. Tá? Não forma resíduos tóxicos. Tá? Isso é uma vantagem. Ele é efetivo na presença de matéria orgânica, tem uma ação rápida em baixa temperatura. Okay? Qual a desvantagem dele? Ele é instável quando diluído, corrosivo para alguns tipos de metais, ação que pode ser reduzida pela modificação do pH. Tranquilo? Então, esse quadro também tem que estar sempre dando uma namorada, da mesma forma que eu falei dos outros quadros. Qual é a dica? Tenta ver o que tem em comum, quem é alto, quem é médio, essas concentrações. As questõezinhas sempre vão estar nesse sentido. Aqui já tem uma, ó. Existem diversos produtos para desinfecção química de artigos odontológicos que se diferenciam quanto ao custo-benefício, a eficácia e o artigo a ser processado. Quer dizer, onde é que você vai poder usar ele. Segundo a classificação do Ministério da Saúde a respeito desse artigo, o que é correto a gente afirmar? A desinfecção é definida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos, inclusive esporos bacterianos de objetos inanimados e superfícies. Não. Esporos não.
Que bom que é lavagem cerebral do esporos não. Funcionou. Quanto ao espectro, tanto o hipoclorito de sódio a 1%, quanto o ácido peracético a 0,01 a 0,2%, tem ação bactericida, fungicida, virucida e esporicida. Hã? O álcool tem ótima ação germicida, 70%, deve ser aplicado por meio de fricção em 3 etapas, intercaladas pelo tempo de secagem natural, totalizando 30 minutos. O que está errado nessa? Hã? Não, faz fricção, mas são 10 minutos. Porque normalmente a gente não faz fricção, mas é fricção, tá? Não pula a tabela, gente. Não botei tabela por acaso, não. Não pula a tabela, lê a tabela. O ácido peracético tem alto nível de desinfecção, não é corrosivo, tem ação rápida, porém não tem atividade germicida na presença de matéria orgânica. Dá uma olhadinha lá na tabela, o que fala sobre o ácido peracético. Olha a tabela, essa é a hora de colar a tabela, aproveita enquanto ele é corrosivo. O hipoclorito de sódio a 1% deve ser aplicado por meio de imersão durante 10 minutos, sendo que em superfície com matéria orgânica deve ser aplicado por 30 minutos antes de proceder à limpeza. É assim que faz? Não? Como é que faz? Imersão por 10 minutos. E quanto tempo deixa na superfície? 2 a 5. Então, qual é a resposta certa? Então, perceberam por que o quadro é importante? Eles vão sempre ficar trabalhando nessa história do tempo que ficou imerso, se é corrosivo. Então, ali no quadro, está tudo resumidinho. Tá? Parece difícil, porque é muito grande, com muita informação. Mas se você olhar a frase e olhar no quadro, olhar a frase e olhar no quadro, resolveu. Tá? Claro que vocês não vão ter o quadro na hora da prova, mas vocês vão fazer várias questões assim, e com o tempo vocês vão já... Ácido peracético. Tomara. Passei? É a resposta. Letra B de bola. Foi? Sim? Bom, vamos empacotar aí esse instrumental. Na autoclave a gente vai usar papel grau cirúrgico, ou papel crepado, ou tecido não tecido, tecido de algodão cru, vidro e nylon, cassetes e caixa metálica perfuradas. Você vai identificar as embalagens antes da esterilização com uma fita ou uma etiqueta adesiva. Vai conter a data e a validade da esterilização. Tá? Isso é importante, que a gente esteriliza, joga lá no fundo da gaveta, aí vai pegar... Não, tem um tempo aí de validade. O nome do funcionário responsável pelo processamento do artigo. A faixa de selagem deve ser ampla, preferencialmente de 1 centímetro, ou reforçada por 2 a 3 faixas menores. Recomenda-se deixar uma borda de 3 centímetros, que facilita a abertura de forma asséptica do pacote. Tá? O que é esterilização? Finalmente, a esterilização é um processo que visa o quê? Destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana. Agora sim, tá? Você tem a forma física, pode ser por meio de processos físicos ou químicos. Físico, vapor saturado sob pressão, que é o que a gente usa hoje em dia, que é a autoclave. Químicos, soluções de glutaraldeído a 2% ou do ácido peracético a 0,2%. Ok? Então, aqui você o glutaraldeído e o ácido peracético conseguem fazer esterilização? Conseguem, tá? Mas prestem atenção na concentração e no tempo de imersão. Tranquilo? Preferência sempre pelo processo físico. Então, assim, você pode usar o químico, mas idealmente que você use o físico. Processo químico apenas quando são materiais termossensíveis. O que não puder ser colocado na autoclave, você vai fazer o processo químico. Tranquilo? Bom, processo físico, então. Vapor saturado sob pressão, que é autoclave. Destruição de micro-organismos pela ação combinada da temperatura, pressão e umidade. Então, como é que ela consegue destruir? Como é que ela consegue esterilizar? Porque ela combina essas 3 coisas, né? A temperatura, a pressão e a umidade, tá? Com isso, existe o quê? A termocoagulação e a desnaturação das proteínas. É assim que mata as pobrezinhas dos micro-organismos. Mentira, tem que matar mesmo. Tem 3 tipos de autoclave. Gravitacional, o ar é removido por gravidade, o ar frio mais denso tende a sair por um ralo colocado na parte inferior da câmara quando o vapor é admitido.
são as autoclaves no Brasil. Então, qual tipo das autoclaves no Brasil? Gravitacional. Tá? Mas existe também pré-vácuo, onde o ar é removido com o uso de bombas de vácuo, e a cicloflash, que é uma esterilização de emergência. Mas qual que a gente usa? Gravitacional. Quais são os padrões? Né? 121 graus a 127, com 1 atm de pressão de 15 a 30 minutos. Ou a gente faz 132 a 134, 2 atm de pressão, 4 a 7 minutos. Ok? As estufas, a gente vai usar para óleos e pós, algumas brocas e alicates de ortodontia, e tem o inconveniente de ter o quê? Um longo período de esterilização. Então aí, o processo químico com glutaraldeído, ele vai estar a 2%, alquilação de grupos sulfidril, hidroxil, carboxil e amino, grupos de componentes celulares alterando o RNA e DNA e as sínteses proteicas. Essa é a forma química com ele matou os micro-organismos, tá? Ele está, na verdade, alterando o RNA e o DNA e aí conseguiu eliminar aqueles micro-organismos. Imersão na solução de glutaraldeído a 2% em recipiente de plástico com tampa por 10 horas. Para esterilizar, a gente precisa deixar 10 horas. Aquele quadro fala de desinfecção, tá? Cuidado para não confundir, porque falou bem menos tempo ali, não falou? Mas ali ele está falando de desinfecção, que aí tem baixo, médio, alto nível. Aqui a gente está falando de esterilização, tá? Ácido peracético a 0,2%. Como é que ele age? Qual a maneira que, quimicamente, ele consegue fazer a esterilização? Desnaturação de proteínas, alteração da permeabilidade da parede celular, oxidação de ligações sulfidril e sulfúricas em proteínas, enzimas e outros componentes básicos. Ok? Então, do ácido peracético? Não tem, né? Boa pergunta, não tem. Vamos pesquisar. Boa pergunta, não tenho essa resposta agora, tá? Depois eu vou procurar aí pra gente ver. Quanto tempo... Deve ser menos, né? Eles podem trocar. Não, eu vou procurar e passo para vocês. Mas eu acho que deve ser menos porque na tabela, até para... Ih, fiz besteira. Até para desinfecção, ele já usa menos tempo, não usa? Ah, não, mesma coisa. Não, menos tempo. O hipoclorito usou 30 e o outro usou 10. Mas eu vou procurar essa resposta, tá? Boa pergunta. Estou dizendo que tu vai passar para Araruama. Estou brincando. Vai passar para a Marinha. E vai dispensar Araruama. Vamos lá. Passei. Ai, dei a resposta. Vamos lá. Como é que a gente vai guardar depois de ter feito de forma padrão toda a desinfecção, esterilização, o material está pronto, a gente guarda de qualquer jeito? Não. A gente vai guardar no local exclusivo, em armário fechado, protegido de poeira, umidade, inseto, uma distância mínima de 20 centímetros do chão, então não pode estar no chão, 50 centímetros do teto, também não pode estar naquele armário lá colado no teto, e 5 centímetros da parede, tá? E vai respeitar o prazo de validade. Questão. A principal vantagem da esterilização em autoclave é o quê? Porque é baratinho? Porque é rapidinho? Não? Não é rapidinho? O autoclave comparado com estufa? A pessoa moderna, a pessoa que vive, né? A pessoa jovem é uma coisa, gente. Não é rapidinho, é que você não viveu a era da estufa, amor. A tia aqui que viveu a base de estufa, tinha que chegar na faculdade de madrugada para dar tempo do troço ficar pronto. Chegava em jejum, botava aquela caixa enorme para esterilizar na estufa, e aí tomava café, conversava, fazia tudo, aí sim podia começar a atender. Oxidação de broca, não necessita de manutenção, por usar na esterilização água oxigenada. Gente, estufa com água oxigenada deve ser autoclave com água oxigenada deve ser o máximo. Qual é essa resposta aí? Já respondi, pelo tempo. Como é que você vai monitorar? Como é que você vai saber que aquilo ali está acontecendo? Não dá para confiar. Botei na autoclave, liguei na tomada, botei na autoclave, tenho certeza que está tudo protegido, funcionando bem. Não. A gente tem que estar monitorando para ver se aquilo está funcionando bem. Tem uma forma de monitoramento que é físico. Você vai fazer o registro dos dados com temperatura, pressão, tempo, em todos os ciclos de esterilização. Tem químico,
indicadores químicos que avaliam o ciclo de esterilização. Mudança de cor, presença de temperatura, na presença de temperatura, tempo e vapor saturado, conforme o indicador utilizado. Podem ser usados indicadores de processo teste Bowie-Dick, parâmetro simples, multiparamétrico, integrador e emuladores. Falei certo? Emuladores. Vamos ver um por um. Tá? Primeiro, indicadores de processo, classe 1. Fitas ou indicadores no grau devem ser usados em todas as embalagens. Por quê? Porque às vezes está esterilizando muito bem num canto, não está esterilizando bem no meio. Então não adianta você colocar em uma ou outra, você não vai estar checando direitinho, tá? Indica o alcance da temperatura. Ele diz que a autoclave está funcionando naquela temperatura que você colocou. Indicam que o material foi processado, tá? Classe 2, que é o Bowie-Dick. A residual em autoclave de pré-vácuo. Você vai fazer isso, vai usar ele no primeiro ciclo do dia. Tem uma folha com tinta termoquímica no meio de um pacote teste. Aí sim você coloca em um só. Aquele ali vai ser o pacote teste, tá? Ele você vai colocar na parte mais fria. Se você perceber que a parte mais fria está funcionando, é porque a parte mais quente, com certeza, também está. Qual é o esperado? Que você tenha uma mudança uniforme de cor, tá? Fluxo e processamento de artigos, monitoramento da esterilização. Esse é o Bowie-Dick, classe 2. Aí depois tem o classe 3. Parâmetros simples, ele verifica só a temperatura, por isso nem é mais utilizado. Fluxo e processamento de artigos. Mais um, que é o classe 4. São tiras de papel impregnadas por tinta termoquímica. Isso aí você coloca dentro do pacote, tá? Você vai verificar tempo e temperatura atingido dentro daquele pacote, ok? O classe 5 são os integrados, todos os parâmetros, temperatura, tempo, temperatura e vapor, tá? Dentro do pacote também que você vai saber se dentro do pacote alcançou o tempo, a temperatura e o vapor que precisa para esterilizar. E por último, o 6, todos os parâmetros, os emuladores, todos os parâmetros de esterilização quando 95% do ciclo estiver concluído. Tia Raquel fez mais um quadrinho, trouxe mais um quadrinho para vocês. Fez não, trouxe. Classe 1. Como é que se chama classe 1? Indicadores. Como é que você vai fazer? Fita adesiva no grau. Verificou apenas o quê? Temperatura. O classe 2, Moby-Dick. Não dá vontade de falar Moby-Dick, gente. Toda vez que eu leio isso, eu lembro Moby-Dick. Bowie-Dick. Vai ser o quê? Folha com tinta termoquímica. Vai aparecer o quê? A presença de ar em autoclave pré-vácuo. Classe 3, indicador de quê? Parâmetro simples. É usado? Não, porque ele só verifica o quê? Temperatura. Classe 4, multiparamétrico. Você bota tira com tinta termoquímica. Verifica o quê? Tempo e temperatura. Classe 5, integrados. Também é tira com termoquímica. Pois é, esse chama multiparamétricos, mas o integrado faz mais, perceberam? Então, assim, o multi, na verdade, aqui faz duas coisas. O integrado faz 3. Faz o quê? Tempo, temperatura e pressão, vapor. Classe 6, emuladores. São tiras com tinta termoquímica também. Todos os parâmetros em 95% do ciclo. E o biológico, semanalmente, tá? Tiras de papel impregnadas por esporos bacterianos, do gênero Bacillus, de bactérias termofílicas, formadoras de esporos, capazes de crescer em temperaturas nas quais as proteínas são desnaturadas. Autoclave, Geobacillus sporulado, segunda e terceira gerações, resultados após 48 horas e 3 horas, respectivamente. Para esses sistemas existem estufas incubadoras próprias. Tá pesado, gente? Tá não, né? Vocês aguentam, não aguentam? Vamos empurrar, vamos seguir. Não existe obstáculo quando se tem vontade. Vamos embora, que aqui só tem uma turma com muita gente com vontade. Pouquinho de antibiótico, rapidinho. Uma lembrança rápida. Antibiótico, profilaxia e odontologia. Para quem que a gente vai precisar fazer isso? Paciente de alto e médio risco. Paciente submetido a artroplastia com colocação de prótese total. Como é que é o esquema que a gente vai fazer? Se é via oral, vai ser quanto tempo antes? 1 hora. Se for intravenoso, 30 minutos. A gente tem sempre que avaliar o risco-benefício. Aí eu coloquei uma tabelinha aí para vocês lembrarem que existem complicações com o uso de antibióticos, né? Então a gente pode ter problemas gastrointestinais, hematológico, renal, neurológico,
hepático, hipersensibilidade, erupção cutânea, que acho que é um dos mais comuns, né? Doença de soro, hipersensibilidade imediata, pelo amor de Deus, nos livre dessa, desenvolvimento de resistência, tá? Então, a gente sempre tem que, não é, sai dando antibiótico para todo mundo. Não, a gente tem que ver direitinho a indicação, porque existem complicações para o uso de antibióticos. Procedimento de alto risco com indicação de profilaxia. Então, quer dizer, quais são os procedimentos que a gente vai precisar fazer a antibiótico profilaxia? Extrações, né? Caso de exodontias, a gente tem que fazer. Isso se o paciente tiver indicação, tá, gente? Não é para fazer em todos os casos de extração, não, tá? Procedimentos periodontais, cirurgia, colocação de fio afastador subgingival com antibiótico, raspagem, alisamento radicular, sondagem ou uma simples manutenção. Na manutenção, a gente normalmente gera sangramento, precisa também fazer antibiótico profilaxia se o paciente tiver indicação. Implante, reimplante de dente avulsionado, instrumentação endodôntica, tá? Ou só cirurgia periapical, colocação inicial de banda ortodôntica, mas não bracket. Dá para entender por quê? Quando a gente coloca a banda, muitas vezes, né, gera sangramento, você está entrando em contato ali com aquela área gengival. Mas o bracket não, o bracket é mais tranquilo. As injeções, se for intraligamentar e intraóssea, ok? As anestesias, né? Limpeza profilática de dentes ou implantes, onde se prevê sangramento, ok? Então, faz aquele jato de bicarbonato no implante, se aquilo você vê que está muito inflamado, está muito contaminado, o paciente é de risco, vale a pena fazer a profilaxia.